Fala milionário, fala milionária, Emerson Almeida por aqui do canal Eu na Bolsa com você, passando para dividir os nossos estudos diários com relação ao comportamento dos preços dos contratos futuros de milho na B3. A gente tem estudado vencimento de setembro e vencimento de novembro, né? Você que chega agora aqui me dá prazer da tua audiência, muito obrigado, ou aqui pelo Instagram do IGTV, ou no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Caso não tenha feito a inscrição, se inscreva, ative o sino de notificações e utilize lá a parte dos comentários lá para deixar aí a sua opinião com relação aos estudos, o que você está aprendendo, o que você pretende aprender, né? E também deixar o like lá nos vídeos lá, que é dessa maneira que o canal cresce e mais pessoas têm acesso a esse mercado que é pouco explorado. Falando em acesso, hoje é o dia do nosso evento, né? Considerado hoje atualmente o maior evento online do Brasil, que trata do tema exclusivamente de operações de contrato futuro de milho na B3, né? Então a semana Opere Contrato Futuro de Milho na B3, 3 dias, né? Começa hoje, dia 1º, dia 2 e dia 3, às 20 horas, horário de Brasília. Caso você ainda não tenha feito sua inscrição e queira participar, é só acessar o endereço que está na bio do meu Instagram aí, se inscrever, né, preencher os teus dados, aí você vai entrar num grupo do WhatsApp e através desse grupo do WhatsApp você vai já ali participar, né, ver ali toda a movimentação do grupo, toda essa troca de experiência que eu faço, né, essa interação que eu faço durante o dia ali, conforme vai acontecendo aí a movimentação de preço, né? Hoje falei muito em relação principalmente ao vencimento de novembro, em determinados momentos, né, em que o preço perdeu regiões importantes aí e destacou para nós a oportunidade de ir na ponta de venda, tanto no novembro quanto no setembro também aí, beleza? Então, para você saber destaque aí do preço para o contrato de setembro, o milho usa as 3 letras como radical CCM. Você vai incluir a letra U e o ano 20 para ter o detalhamento do vencimento de setembro, CCM X20 para ter o detalhamento nos preços de novembro, ok? Ontem a gente viu o fechamento do CCM U20 na região dos 60 a 64, né? E eu já alertei ontem que o volume daquela alta, tanto do setembro quanto do novembro, foram volumes baixos, né? E hoje os volumes foram altos. Então, nessa condição, o fechamento do setembro, que foi no 60 a 64, no after ele andou até um pouco mais, né? Perto daquela região do 61. Hoje abriu às 9 horas a 61,01, marcou até 61,02. A gente tinha como possível número 60,10, ficou devendo essa condição, e aí depois o mercado veio caindo, eu aproveitei para vender na região dos 59,88, né? Depois zerei bem mais embaixo, né? Fazendo um day trade no milho setembro, né? E depois voltei a ficar vendido nele de novo aí na região dos 59,50, zerei parte agora nesse after a 59,07 e sigo vendido ainda no setembro aí, tá beleza? Então a gente viu abertura naquela região do 61,02, né? Se considerar o after, ele não teve gap. Se não considerar o after, por causa de pouco volume, ele abriu com gapzinho, mas não dá para considerar porque ele teve negociação lá no after, tá? Então nessa condição, ele abriu numa condição normal aí, né? Num comportamento normal, e depois veio só caindo, perdendo todos os números que a gente tinha como referência. Inclusive, né, fazendo a mínima do preço no 58,90 e no final do dia, né, ali uma zeragem, muito provavelmente uma zeragem intradiária, né, durante o dia de quem vendeu, saiu se zerando e o preço fechou lá na região dos 59,45, com volume de 163 milhões, muito superior aos 61 milhões de ontem, né? A gente está indo para a reta final do setembro, muito provavelmente não tem entrado player novo no vencimento de setembro, né? Mas pode arrastar tecnicamente uma continuidade do movimento para baixo aí. E o que precisa acontecer então, se vier para continuar a condição da baixa? Fechou 59,45, precisa trabalhar abaixo do 59,40, 59,05, eu vi que no after fez 59,07, por isso que eu coloquei ali para zerar nessa região. E depois a gente tem abaixo dessa região do 59,05, 58,85, depois 58,55, 58,15 e já se fala em 57,75. Se os comprados quiserem dar uma resposta para a movimentação de alta, precisa tocar o preço acima dos 59,60, 59,85, 60,10, 60,45 e 60,65. Agora vamos falar do novembro. Novembro fez fechamento a 60,35 ontem, eu falei que estava comprado nessa região dos 60,25. Hoje de manhã alertei os meus alunos e mentorados falando, olha,
essa movimentação do novembro com pouco volume e o fluxo do dinheiro não indicando que teve novos parceiros, hoje a expectativa é de baixa. Nessa condição, eu tinha como próximo número, você pode ver no estudo de ontem aí que eu falava, olha, acima dos 60,35 tem que entregar 60,85. Nesse número hoje ele abriu a 60,70. Eu coloquei venda no 60,85, o mercado fez até 60,90, me tomou o 60,85 e aí depois começou a cair, a gente viu uma aceleração na movimentação de venda com volumes consistentes, foi perdendo todos os números que a gente tinha em relação à possibilidade de suporte, perdeu 60,30, número muito importante, perdeu 59,95, 59,50, 59,25, 59,05 e perdeu até os 58,85, faltou muito pouco para perder os 58,55, porque o fechamento, ele marcou mínima no 58,75, né, e voltou a fazer um fechamento no 58,90. Como é que fica? Só estou esperando a confirmação do fluxo do dinheiro, que muito provavelmente vai dar indicação de continuidade do movimento de realização aí para o novembro. Como é que ficam os números na condição da baixa primeiro? Fechou 58,90, tem que perder 58,85, 58,55, 58,15, número importantíssimo esse 58,15. Se perder 58,15 com um volume bom aí, volume bom aí, nós vamos avaliar aí que tenha que ser, pelo menos quando fizer essa barra, um volume de mais de 10 milhões de reais. Se fizer uma barra com volume de mais de 10 milhões de reais, com o preço ficando abaixo dos 58,15, ganha chance, né, de que o preço possa vir a 57,90, já furando a casa dos 58, depois a gente tem 57,70 colado, 57,50 e depois lá embaixo só 57,10. Para que os comprados dêem uma resposta, para que a força compradora dê uma resposta, e caso falhe o fluxo do dinheiro, né, que eu tenho essa indicação só amanhã de manhã, caso falhe o fluxo do dinheiro e o mercado queira pegar uma correção agora, de dar a resposta desse movimento de venda, o comprado vai ter que colocar força e dinheiro acima da região dos 59,05, 59,30, 59,55, 59,85, entre 59,80 e 59,85, depois 60,015 e o 60,20, beleza? Esses são os números que eu tinha para dividir com você aí, tanto o nível de suporte como o nível de resistência. São números aí de indicação técnica, né? Que quando o volume financeiro agride um desses volumes, você tem que ficar mais atento ao direcionamento do dinheiro, em função do próprio fluxo do dinheiro, que é o estudo que eu faço aqui e divido com meus alunos e mentorados, tá certo? Era isso que eu tinha para dividir com você. Agradecer mais uma vez a tua audiência. Te espero hoje às 20 horas para o maior evento online do Brasil, Opere Contrato Futuro de Milho na B3, tá certo? Muito obrigado, tenho aqui minha gratidão. Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.